Como ter rentabilidade acima da inflação? Você deve ter reparado que o IPCA disparou a questão de 12 meses. E você deve ter visto também que outro índice que mede a inflação, o IGPM, chegou a bater mais de 30% em 12 meses. O IPCA é o índice oficial do governo, é ele que é usado para remunerar os títulos públicos, ele é usado pelo Banco Central para suas metas inflacionárias, mas você deve ter sentido no bolso a diferença no preço de combustível, no preço dos alimentos, no preço do transporte. Pesou bastante no seu bolso e queimou o seu dinheiro literalmente. É como se você pegasse uma parte do seu dinheiro, do seu salário mensal, e literalmente tacasse fogo. Você perdeu o poder de compra nesses últimos meses. Você compra menos. Mas como é que você protege o seu dinheiro da inflação? Fazendo investimentos. Sim, é possível se proteger da inflação no longo prazo com investimentos. No curto é uma tarefa árdua, difícil, mas fazendo os investimentos certos, comprando ativos certos, você consegue no longo prazo proteger o seu dinheiro da famigerada inflação. Antes de tudo, você precisa entender que inflação é um aumento persistente no longo prazo dos preços. O que a gente vive recentemente é uma pressão inflacionária causada, primeiro, pela crise e depois por uma retomada mundial que puxa, aumenta a demanda sem que a oferta acompanhe na mesma velocidade. Não é um fenômeno exclusivo brasileiro. Se você fizer uma pesquisa rápida, você vai perceber que os Estados Unidos enfrentam uma das maiores inflações que já viu aquela economia. A Alemanha também enfrenta uma inflação, ou seja, reaquecendo a demanda sem que a oferta acompanhe na mesma velocidade. É preciso um tempo ainda para essa oferta acompanhar e é preciso um tempo para que essa demanda se estabilize. Ou seja, pode ser que lá na frente a gente veja toda essa curva inflacionária, toda essa pressão dando uma certa acomodada. Por isso, se preocupar muito com a inflação no curto prazo vai pirar a tua cabeça. Não é esse o objetivo de um investidor que trabalha com alta performance, com uma carteira de investimentos focada no longo prazo para gerar renda passiva. O seu objetivo é encontrar ativos que subam, que cresçam, que te entreguem retorno acima da inflação no longo prazo. Porque no curto, pela variação tanto da inflação quanto do preço desses ativos, pode ser que se você pegue uma janela mais curta, 12 meses, você perceba que não conseguir ganhar mais do que a inflação. Não se preocupe, a questão é olhar em janelas maiores, 5 anos, 3 anos, 5 anos, e perceber que os seus ativos, sim, te entregam retorno muito acima da inflação. Bom, você deve estar pensando aí neste momento, bom, Gustavo, é simples, é só eu comprar um título IPCA mais a taxa. Toma cuidado. Por quê? Porque se a inflação sobe por um choque, o que vai acontecer com esse título? De um lado, a inflação vai subir e você vai ter a rentabilidade desse título público pela inflação. Do outro, ao contratar, você contrata uma taxa fixa. E com a alta da inflação, provavelmente a Selic sobe, o risco sobe e essa taxa fixa que você contratou lá atrás já não é a mesma, ela é maior. E aí o seu título perde preço. Portanto, esse tipo de produto ele tem um apelo maior quando você consegue identificar que há uma inclinação da curva de inflação e ela poderia começar a recuar. Não é só a inflação, não é tão simples. Existe ali um risco também, mas aí não é o foco desse vídeo. Por aí, o resultado é, talvez você não consiga se proteger como gostaria com esses títulos. Surge então uma outra classe de ativos, que são os ativos que, no longo prazo, eles se protegem da inflação porque tem o seu preço derivado de pressões inflacionárias de longo prazo, como ações, por exemplo. Se você pega, por exemplo, uma ação de uma empresa de energia elétrica, que coloca a energia aí dentro da sua casa. Você sabe que essas empresas elas têm reajustes pontuais, têm as datas base para o reajuste no preço da energia de acordo com a inflação passada. Ou seja, se você é acionista de uma empresa dessa e foca, por exemplo, na construção de renda passiva, recebendo os dividendos, e fica preocupado com a inflação, você saiba que em determinado momento a receita dela é reajustada pela inflação, o que vai bater depois no seu dividendo ou até na valorização da empresa, porque ela tem uma receita maior. A receita passou a ser crescente.
Portanto, esse tipo de ação, esse tipo de ativo, ele no longo prazo, presta atenção, no longo prazo, ele te protege da inflação. Uma empresa de saneamento, idem. O grande problema de uma empresa de saneamento é que quem determina esses reajustes são os governos estaduais. E estes acabam fazendo política pública ao invés de o que determina o contrato. Né? Ao invés de fazer o reajuste determinado no contrato, eles postergam, eles fazem um reajuste bem menor, o que tira, de certa forma, rentabilidade dessas empresas. Então você tem que tomar cuidado e analisar, no caso do saneamento, que o pessoal adora, né? Caso a caso, para tentar entender melhor isso. Mas não são só essas empresas, não. Pensa bem, um supermercado. Supermercado reajusta o preço. Não é à toa que você foi lá comprar o seu arroz, seu feijão, a sua carne e percebeu que no longo desses 12 meses ficou mais caro. Ou seja, o supermercado ele não vai represar preço de alimento, represar preço de produto simplesmente para te atrair, né, por estar mais barato, por não ter te entregado a inflação do período. Não, ele vai repassar o preço. Então as margens do supermercado, independente da inflação, tendem a ser as mesmas ao longo do tempo. Ou seja, você tem proteção contra a inflação, porque todos os produtos que você vai encontrar ali têm, na sua concepção, na sua venda, tem o reajuste da inflação. Ou seja, o preço da carne, o preço do arroz e do feijão subiu lá no produtor por causa de uma pressão inflacionária, automaticamente você vai ver o repasse na gôndola do supermercado. Existem setores que conseguem repassar melhor a inflação, outros não. Vamos lá, o setor de incorporação. Esse setor é um pouco mais complexo. Algumas empresas que trabalham, que produzem ativos, né, empreendimentos, para uma classe mais alta, elas conseguem sim absorver essa inflação, no caso da inflação da construção civil, medida pelo INCC, elas conseguem absorver e repassar, porque elas podem aumentar o preço do produto final. Outras não têm essa flexibilidade. Por que não tem? Porque elas, por exemplo, uma MRV da vida, que vende já o imóvel dentro de um limite de preço estipulado pelo governo, nesses programas de compra da sua casa própria, e ela não pode aumentar esse preço do produto final, porque senão ela sai, ela desenquadra o empreendimento dentro das características que o governo exige para a Caixa Econômica fazer o financiamento. Então, se há uma pressão de custos para essas empresas e ela não consegue repassar, então ela tem perda de margem. Isso é importante você ficar atento. Por isso você precisa conhecer melhor as empresas. Nem todas as empresas são iguais. Ao conhecer melhor as empresas, percebe que a sua tomada de decisão ela fica muito mais fácil? Empresas agrícolas que produzem soja, milho, essas empresas, elas praticamente não têm efeito inflacionário. Por quê? Porque elas vão revender esses produtos, soja, milho, algodão, elas vão revender ao preço de mercado. Para elas, inclusive, quanto mais alto o preço, maior é a receita, maior é o faturamento. Quanto mais alto o preço da commodity, soja, milho, algodão, está subindo, e o dólar mais caro, aí fechou a conta, melhor ainda, né? Porque ela vai exportar, exporta em dólar, então ela tem receita maior em dólar e os preços desses produtos estão mais altos. Percebe que cada setor tem uma característica específica? A indústria, por exemplo. A indústria, um efeito inflacionário para a indústria já não é tão benéfico. Provavelmente você vai ver um dólar maior. E muitas indústrias importam matéria-prima para a sua produção, o que encarece o custo de produção. E aí, será que o repasse no mercado interno do produto final, ela consegue fazer esse repasse? Se não, ela tem, então, o efeito inflacionário acaba pressionando margem também dessas companhias. Portanto, quando você pensa assim, quero me proteger da inflação, existem classes de ativos que te dão essa possibilidade. Ah, Gustavo, mas eu não sei analisar. Simples. Começa pelo setor de energia, que tem um repasse já garantido. Setor de transmissão de energia elétrica, esse te protege da melhor forma. Só tem um detalhe. Se você está buscando a proteção, esses são os setores, esses são as empresas. Agora, se você quer multiplicar o dinheiro muito acima da inflação, você precisa descer de nível um pouco e procurar aquelas empresas que têm a possibilidade de crescimento de lucro e ainda consegue te proteger da inflação. Basicamente, o que eu te ensino dentro do FIA Black é o meu curso mais avançado para você aprender a escolher as melhores empresas e achar o time para construir uma boa carteira com renda passiva no longo prazo. Investidor, é isso. Sobre esse vídeo, como se proteger da inflação, é isso. Se você curtiu, dá o joinha no vídeo e se inscreva no canal.
E a gente se fala no próximo vídeo.